bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Amém? Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nós temos uma agenda plural esta semana. Tem algumas coisas interessantes que vão acontecer e uma delas é que todas as quartas-feiras do mês de novembro, todas as quartas, das 8 às 9 da noite, estará aberto o nosso escritório para um discipulado presencial com 25 lugares, viu? Amém? 25 lugares. Quem não puder ir, vai poder assistir online. Nós vamos estar online também transmitindo pelo Instagram, ok? Amém? Numa live. Mas quem quiser pode ir lá no escritório assistir presencial esse discipulado. Vai ser 3 meses de discipulado com o tema Mesa, Caminhos de Liderança. Viu? Amém? Nós vamos falar um pouco sobre caminhos de liderança. Vamos avançar para a glória de Deus e você pode ficar inteirado nas nossas mídias sociais, porque lá estará todas as nossas informações, tá bom? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Tem mais aviso, mas eu deixo para o final do culto, porque assim nós conseguimos compactar o nosso tempo. Eu quero mandar um alô para os nossos irmãos que estão na igreja online. Olha aí, ó. A irmã Ana Barros está aqui com a gente, dê uma paz. A Maristela Rodrigues. Olha aí, pastora Miriam, o pastor Hermínio Bernardo está ao vivo, ó. Meu sogro não perde um culto, irmão. Eita glória! É de Deus. Um abraço para o meu sogro, pastor Hermínio, é bênção. A irmã Maria Betânia disse que, como é que ela falou aqui? Aparece muitas lives presencial à igreja lá no Brasil. Amém, é bênção. Uma Verônica Brito. Olha aqui, muita gente conectado conosco, glória a Deus. Vocês aí podem falar com a nossa equipa, ou equipe, e aí eles vão te orientar como você que está no culto online também pode fazer sua semente, viu? É de Deus, bênção de Deus. Quem está aí, diga amém. Amém. Tem irmão que pensou, será que eu estou aqui? Você ficou com dúvida, irmão? Quem está aí, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo, por favor. Pega aí sua Bíblia, glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra com vocês, glória a Deus. Eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 41, 42 e 43. Lembrando que o versículo tema vai ser o versículo 42. Amém? Glória a Deus. Tem alguma coisa voltando com som aqui? Não sei o que é, gente. Glória a Deus. Tá voltando. Deve ser algum canal que está aberto. Ok? Vê aí, por favor. Atos, capítulo 2, versículo 41. Já está aqui na tela. Muito bem. Olha o que diz o texto. Aí, top, fechou. Era a bateria, já está neta, obrigado. De sorte que foram batizados, o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Pensa no batismo em quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Destaca aqui, por favor, comigo estes 4 pilares. Doutrina dos apóstolos, pilar 1. Pilar 2, comunhão. Pilar 3, partir do pão. Pilar 4, orações. 4 pilares nós temos aqui. Aí vem o versículo 43, que diz assim: e toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então a ordem é o seguinte: primeiro tem a base, e depois vem os sinais e maravilhas. Tá aí? Tá aí? Amém? Então primeiro, senhoras e senhores, primeiro é a base, e depois vem a sequência dos sinais e maravilhas. Quinta-feira agora foi dia 31 de outubro e se comemorou 507 anos
da Reforma Protestante. Nós fizemos questão de darmos 2 aulas de 1h30, 1h40. Quarta-feira, uma aula de 1h30, 1h40. Quinta-feira, outra aula de 1h30, 1h40. Presencial, lá no escritório. E também tivemos a live, está gravado, está no Instagram, falando um pouco sobre a Reforma Protestante. E eu quero chamar a tua atenção porque o tema da minha mensagem, da mensagem que Deus me deu para este dia, culto de ceia, eu quero falar sobre forma, deforma e reforma. Essa é a base do que nós vamos caminhar um pouquinho aqui hoje. Forma, deforma de deformado. Não é deforma, você que vai dar forma. É deforma de deformado. E depois reforma. Bom, então o ponto 1 é a forma. O ponto 2 é a deforma. E o ponto 3 é a reforma. Agora, eu quero começar, e vai ser até interessante isso aqui, eu quero começar pela reforma, do ponto 3 para trás, para a gente entender o ponto 1. Bom, dobra a sua atenção. Se teve reforma, é porque um dia teve uma forma. Porque a ideia da reforma, a ideia de reformar, é trazer de novo a forma que se perdeu. A ideia de reformar, nós temos na nossa cabeça a ideia de reformar como um edifício, uma casa, um prédio. Mas essa palavra, dentro da sua própria estrutura etimológica, ciência do nome, ela tem a ver com trazer a forma daquilo que se perdeu. É bem verdade que a reforma protestante, ela vem com as ideias de trazer a forma daquilo que ao longo do tempo se perdeu. Onde é que nós encontramos esta ideia da reforma protestante? Nós começamos a encontrar na história, e me permita caminhar um pouquinho a história, e já entro no texto com vocês. Nós começamos a entender a história que um dos primeiros reformadores, John Clive, um inglês fervoroso, cheio do Espírito Santo, que começa a traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Esse britânico se dedica a traduzir a Bíblia para a língua inglesa, mas um dia um grupo de pessoas o pega e diz para ele, negue sua fé. John Clive não nega sua fé. Então, pelo facto dele não negar sua fé, John Clive ele é colocado em uma fogueira, amarrado numa fogueira e diz, negue sua fé ou nós vamos te matar. Ele não negou sua fé. John Clive formou um discípulo, e esse discípulo é chamado John Huss. John Huss aprendeu com John Clive a profundidade do que era a Bíblia Sagrada. Então, John Huss pega aquilo que John Clive tinha traduzido e continua traduzindo a Bíblia para a língua inglesa. Então, eles também pegam John Huss e também colocam ele numa fogueira, como fizeram com John Clive. E eles dizem para John Huss, negue sua fé. E John Huss diz, não vou negar. Então eles acendem a fogueira. Quando o corpo de John Huss está sendo incendiado pela fogueira, John Huss dá um grito e diz assim, hoje vocês estão matando um cisne. Mas amanhã Deus levantará uma águia. E essa águia vocês não vão conseguir colocar e prender. Hoje é um cisne, é um ganso que vocês matam. Mas amanhã vem uma águia. De repente, e eu acredito assim, que John Huss estava profetizando sobre um monge alemão chamado Martim Lutero. Martim Lutero conhece a graça de Deus. Resumindo a história, Martim Lutero conhece os propósitos de Deus. Martim Lutero escreve as suas 95 teses. Martim Lutero desafia o clero, vai para Wittenberg, coloca no edital da igreja, da pequena cidade, vilarejo acadêmico de Wittenberg. Martim Lutero enfrenta toda a perseguição. Martim Lutero tem que fugir, e por 10 anos ele se dedica a traduzir a Bíblia para a língua alemã. 10 anos ele mora num castelo, atrás de um biombo, e por esses 10 anos ele traduz a Bíblia para a língua alemã. Nós vamos ver que a reforma ela vai se dando ao longo dos tempos, e senão o homem que é conhecido na história como uma das mentes mais brilhantes da reforma, João Calvino ou John Calvin, o político advogado francês, que se refugia numa cidade chamada Genebra. Alguém conhece essa cidade? 3 irmãos conhecem, meu Deus do céu. E esse homem vem para cá e se refugia aqui.
vive só 54 anos. Mas esses 54 anos da vida dele, ele se dedica a pregar a palavra de Deus. Um dos escritos mais famosos da teologia, chamado As Institutas de Calvino, ele escreve aqui: prega 3 vezes ao dia, ora sobre Genebra, ora sobre os rios, sobre o lago de Geneve, ministra sobre esta cidade, porque ele quer ver o Senhor trazendo de volta o maior avivamento. O maior avivamento não é o tanto de grito que eu dou num culto. Estamos em ceia, então a gente vai aplicar a injeção bem profunda aqui hoje. O maior avivamento não é o tanto de língua estranha que eu falo. O maior avivamento não é o tamanho da Bíblia que eu carrego. A marca deste grande avivamento é quando a palavra está registrada dentro do meu coração. É quando eu tenho paixão pela palavra de Deus. É quando eu tenho desejo pela palavra de Deus. É quando eu entendo que todos os elementos do culto é importante. Eu entendo que louvor é importante. Eu entendo que recepção é importante. Eu entendo que mídia é importante. Eu entendo que tecnologia é importante. Mas eu entendo que a coisa mais importante quando uma igreja está junta e congregada é a exposição da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é como o som de muitas águas. A palavra de Deus, ela quebra cedro no Líbano. A palavra de Deus, ela transforma o indivíduo. A palavra de Deus, ela tira o homem do império das trevas e o transporta para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus, ela vem para trazer mudanças. A palavra de Deus, ela vem para tirar demônios do caminho e colocar uma igreja firme, militante, que avança rumo ao arrebatamento da igreja. A minha oração é que a nossa geração não fique pasmada por tecnologia, pasmada por sons e por música, mas a nossa geração tenha paixão pela palavra de Deus, paixão e desejo em conhecer mais Deus e a sua palavra. Aleluia. Olhe para alguém e diga: está ficando tenso. Aleluia. Se houve reforma, é porque houve deforma. Mas se houve reforma, é porque houve uma forma. E o que foi a deforma? O que aconteceu para que a igreja perdesse a sua forma? Está aí, diga amém, gente. A igreja perde a sua forma, propriamente dito em 313 depois de Cristo. 313 depois de Cristo, a igreja perdeu o seu formato. A igreja perdeu o seu formato e fez 3 grandes trocas. A primeira troca, trocou a adoração pela massagem do ego. Primeira troca. A segunda troca que a igreja fez, ela trocou a salvação pela conveniência. Adoração pela massagem do ego. Não dá tempo de você ir embora não, que agora tem 2 obreiros ali. Adoração pela massagem do ego, trocou a salvação pela conveniência, e a terceira troca, trocou a fé pela apostasia. Como foi, pastor? Nós entendemos que os 3 primeiros séculos da igreja, o ano 100, o ano 200 e o ano 300, foi perseguição terrível. Nós entendemos que desde Tibério César, a Nero, a Domiciano, a Vespasiano, a Sétimo Severo, nós entendemos que esses imperadores romanos, eles vinham para destruir os cristãos. Coliseu foi inaugurado em Roma. Na inauguração do Coliseu foram 100 dias de festa, e nesses 100 dias de festa, foram aproximadamente 10 mil cristãos mortos no Coliseu. Esses cristãos eram mortos de forma sanguinária. Eles eram convidados a negar sua fé, então eles não negavam a sua fé, eram jogados no Coliseu. Leões eram soltos, cachorros eram soltos e touros eram soltos. Pedaços de carne eram amarrados nos cristãos. E esses animais vorazes vinham e destruíam e matavam os cristãos. E toda a estrutura romana aplaudia de pé. E um dia alguém disse assim: parece que o sangue desses cristãos parece que é semente. A gente mata um, nasce 3.
Vou falar isso aqui de novo, tá gostoso, confortável, tá legal, né? Mas naquele tempo não era assim não. A gente mata 2, nasce 4. A gente mata para gerar medo. Nós matamos para ver se eles param de falar de Jesus, de falar de fé, de falar do Espírito Santo, de falar da palavra. Mas quanto mais a gente mata, quanto mais nós matamos, mais eles têm desejo de adorar, mais eles têm desejo de buscar, mais eles têm desejo de clamar. Eles cultuam nas florestas, eles cultuam nas montanhas, eles fogem para cultuar nas cavernas, mas eles não param de adorar e de cultuar e de louvar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a força da igreja é o amigo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então durante 3 séculos a igreja foi perseguida. O apóstolo João foi aprisionado e jogado na ilha do mar Egeu, chamado Ilha de Patmos. O apóstolo João, senhoras e senhores, foi isolado. Tentaram matar o apóstolo João. Sob o domínio de Nero, Paulo, o apóstolo, foi decapitado. Tiago foi morto a fio de espada. Pedro, crucificado de ponta cabeça. Olhe as mortes dos apóstolos como eram. Mas eles continuavam. Eles tinham desejo de servir ao Senhor. O inimigo então cria uma estratégia. Se eu não consigo gerar medo nos cristãos, então eu vou trazer um falso conforto. Foi quando Constantino assinou o decreto. E ao assinar o decreto param as perseguições. Mas a igreja começa a entrar agora dentro de um paganismo. O que é o paganismo? É quando nós começamos a aceitar as coisas lá de fora aqui dentro. O paganismo entra dentro da igreja. E ao entrar o paganismo, começam a entrar agora a idolatria. Começa a entrar agora indulgências. Começa a entrar na igreja agora uma sequência de coisas. E os cristãos estão bem porque ninguém está morrendo. Nós entendemos ao olhar um pouco para o retrovisor da história. Nós entendemos ao parar e ver aqui que a igreja troca a adoração pela massagem do ego. Será que esse problema não está acontecendo em 2024? Será que nós também não estamos trocando a nossa adoração pela massagem do ego? Sem que Deus não nos chama para massagear nosso ego, Deus nos chama para confronto. Porque confronto gera mudança. O caminho do evangelho não é largo, o caminho é estreito. E poucos passam por ele. A igreja trocou salvação por conveniência. Sabe o que é isso? Não é eu que preciso de Deus, é Deus que precisa de mim. Uma vez uma irmã me disse assim: eu vou colocar Deus na parede se ele não fizer. Falei, colocar quem na parede? Deus. Falei, eu não entendi. Eu não hablo português. Falei, a irmã quer pôr quem na parede? Eu quero pôr Deus. Eu falei, só se for Deus com D minúsculo. Porque eu quero ver que homem coloca Deus na parede. Porque quando um certo Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua e dizer que era Deus, Deus resolveu tirar ele do trono e mostrar que quem mandava era Deus. E Deus dobrou a cervical de Nabucodonosor, colocou no seu sentimento e nas suas emoções o desejo de comer pasto, e Nabucodonosor foi lá para o mato comer pasto. No livro de Daniel você vai ver essa história, e ele teve desejo, ele ficou no pasto, até que ele reconheceu que é um só Deus, um só Senhor, todo-poderoso, aquele que guarda, aquele que abençoa. E eu quero dizer para você nessa noite que esse Deus está nesse lugar, a Ele é glória, a Ele honra, a Ele todo louvor. Vamos dar um aplauso a esse Senhor neste dia. Aleluia. Aleluia. Nós temos, irmão, vou falar. Aleluia. Nós temos um problema e nós temos que se libertar disso. Qual é o problema, pastor? Perguntar para alguém se gostou do culto. E aí, irmão, gostou do culto? E quem é que diz que o culto é para ele? Ficou tensa a mensagem de novo. Hoje eu não gostei do culto. O cantor desafinou na nota Mi. Se você prestar atenção, a gente desafina até em mais algumas. Tô brincando. Quebra gelo para não ficar tenso. Hoje eu não gostei do culto porque o pastor colocou. Eu não gostei do culto. Irmão, o termômetro do culto não é você, não sou eu, não somos nós.
Ninguém está reunindo aqui para ver André. Ninguém está reunido aqui porque chegou a Batista renovada. Não! Nós estamos reunidos aqui porque Jesus está aqui. Estamos reunidos por Ele. Para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Nós não podemos trocar adoração por massagem do ego. Eu não tenho que vir para o culto para ter meu ego massageado. Pelo contrário, eu venho para o culto para adorar aquele que é digno de glória, de honra e de todo louvor. A igreja trocou a adoração. A igreja trocou a adoração pela massagem do ego. O que mais, pastor, a igreja trocou? A Bíblia vai dizer também que a igreja trocou salvação por conveniência. Ou seja, ninguém falava mais de salvação. Pastor, o que é que se falavam então nessa época? Se falavam mais de conveniência. Ninguém se preocupava mais em salvação. Ninguém mais entendia que era inimigo de Deus. O livro de Romanos foi deixado de lado. O livro de Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou e os abandonou às paixões infames da sua carne. O livro de Romanos também diz que e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. O livro de Romanos também diz que a salvação, ela vem por obra exclusiva de Deus e suficiência de Cristo. Não tem a mão do homem, não tem o dedo do homem. E Paulo vai dizer lá em Efésios, e eu acho poderoso esse texto do apóstolo Paulo em Efésios, quando ele diz o seguinte, aleluia, de graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. A igreja trocou salvação por conveniência. É mais fácil ficar de boa do que entender o propósito da salvação. Tudo que nós precisamos, senhoras e senhores, tudo que nós precisamos já aconteceu há 2024 anos atrás. A nossa vitória aconteceu na cruz do Calvário. Eu sinto graça para falar isso aqui. Isso aqui é poderoso. Porque a nossa vitória aconteceu há 2024 anos atrás. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Desceu às regiões inferiores. Tomou a chave da morte do inferno. E perguntou para a morte: onde está a tua força? Onde estão os teus agrilhões? E pelo sacrifício de Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui glorificando, honrando e louvando ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? Pode subir um pouquinho o fundo musical. Quem está aí, diga amém. Avançamos um pouco mais. A igreja trocou a fé pela apostasia. Diga comigo, fé. Não, assim você está desanimado. Se anima aí. Diga fé. Diga apostasia. E qual é a diferença, pastor? De fé para apostasia. Fé. Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a plena convicção daquilo que não se vê. Fé é a certeza do que eu espero e a convicção do que eu não vejo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Aquilo que se vê foi criado daquilo que não é aparente. E Abraão creu e foi chamado pai da fé, e isso lhe foi imputado por justiça. O que é apostasia? Tudo aquilo que eu preciso tocar para que a minha fé chegue lá. Tudo que eu preciso tocar para ter fé, isso é apostasia. Isso é apostasia. É ceia, eu vou dizer isso aqui. Nós carregamos a Bíblia. Então, meu irmão, você que anda, não, pastor, eu estou aqui, estou adorando a Jesus, mas eu sou de câncer. Eu sou de touro. Eu dou uma olhadinha no horóscopo. Como é que é? Não, pastor, eu acredito na sorte. Eu falei isso de atrás aqui. Lá na minha porta tem um pé de coelho. Tadinho do coelho. Ferradura, tem uma ferradura, pastor. Tem, me ajuda muito. Eu quando vou tomar alguma decisão, um dia a irmã me falou isso, meu Deus do céu. Eu quando vou tomar uma decisão, eu jogo cara e coroa. A irmã é sábia, hein, irmã? Quanta sabedoria. Cara ou coroa? Se jogar cara, eu vou. Se jogar coroa, eu não vou.
Irmão, se um dia eu pudesse escrever um livro sobre o que se passa em gabinete, irmão, a ética não me deixa, irmão, e eu não faltei na aula da ética. Escute, apostasia é quando eu preciso de um elemento, é quando a salvação se enquadra num homem. Apostasia é quando a minha fé está ligada a alguma coisa. Vou dar um exemplo para você do que é apostasia. É você fazer 100, 200, 300, 400, 500 mil quilômetros para ver o profeta, porque o profeta, ele revela. Ficou tenso na mensagem de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer revelação? Vai na Kodak. Kodak é máquina, revela muita foto. Passou esse tempo, né? Não, eu vou lá porque chama pelo nome. Eu creio em revelação, eu creio nos 9 dons do Espírito. Eu não sou sensacionista, eu creio que o Espírito Santo continua atuando. Mas se Deus quiser falar comigo, Ele fala onde eu estiver. Ele me acha, Ele me encontra, a palavra vem na minha direção. Precisamos derrubar os falsos ídolos. Precisamos nos libertar. Note que só veio reforma porque a igreja ficou deformada. Agora, qual é a forma original? Diga comigo, forma original. Diga, pastor André. Não, pergunta que eu respondo. Pastor André, qual é a forma original? Me explica, Silver Play. Estava ensaiando para falar isso aqui. A gente para falar sutoplay, né? A gente já é mais próximo. Me explica a forma original. Está aqui. Coloca o 42. Está aqui. Olha o propósito da igreja. Olha os 4 pilares da igreja. Aqui é a forma original. Nós temos que tomar cuidado, irmão, irmã, queridos amigos, irmãos. Nós temos que tomar cuidado porque ao longo do caminho, ao longo do percurso, ao longo de pessoas que a gente coloca na nossa vida, ao longo de pessoas que a gente escuta, ao longo de vídeos que vemos em redes sociais, nós vamos perdendo o nosso padrão original. E daqui a pouco o certo virou errado e o errado virou certo. E daqui a pouco há uma inversão de valores e nós estamos nos acostumando com esta inversão de valores. Sabe o que o Senhor está dizendo? A minha igreja, a minha noiva que eu comprei na cruz do Calvário precisa manter o DNA original para o propósito para o qual foi chamada. E qual é, pastor? E perseveravam. Primeiro pilar de uma igreja de uma forma original. Doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, meus irmãos? Foi tudo que Jesus ensinou. Doutrina dos apóstolos, muito simples. Se o teu inimigo te chama para andar 1 milha, briga com ele. Não, irmão, não é isso não. Oxi. Se o teu inimigo te chamar para andar 1 milha, ande a metade da milha. Oh, Jesus. Então o que é? Ande 2 milhas. Ande mais 1. Se o teu inimigo bater a tua face, manda ele erguer a cabeça para ver a resposta e dar um gancho. É isso? Olha para o céu que você vai ver o que vai vir. Se o teu inimigo bater de um lado, o que você faz? Forte não? Já tem irmão dizendo, não estou querendo ser crente mais não. Dá para o senhor fazer minha carta hoje, pastor? Vou passar na secretaria e vou pedir. Tá dando, esse negócio é muito forte para mim. Jesus te chamou para salvação e vida eterna com Ele. O que é a doutrina dos apóstolos? Eles estão replicando o que aprenderam com Jesus. Aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles estão levando adiante.
e perseveravam. Por que perseveravam? Porque nós temos a tendência a desistir, a tendência a parar, a tendência a não se conformar. A nossa carnalidade, a natureza caída no Éden, o DNA do pecado quer nos puxar para sair do propósito. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Persevere na doutrina que eu estou estabelecendo. Mas tem um outro ponto, que a igreja tinha sua forma original. O que era, pastor? E na comunhão. O que é a comunhão? A comunhão é a base, porque um reino dividido não prospera. Sabe o que eu acho engraçado? É que tem certas pessoas e certos líderes que acham que lá no céu vai ter os quadrados das igrejas. Você vai chegar lá e vai dizer assim: eu era batista. Ah, os batistas moram lá naquele bairro lá, pode ir para lá. Eu era assembleiano, vai lá para aquele outro bairro. Eu era carismático, o seu é aquele ali. Lá cada um vai ficar num lugar. E hoje, uma das coisas que mais se manifestam no meio da igreja, quando eu falo igreja, estou falando no contexto geral, é a divisão, partidarismo. Esse problema não é de agora não, meu irmão. Vem lá de trás. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo falou: pois é, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que dá o crescimento. A placa não vai levar a gente para lugar nenhum. Nós respeitamos uma instituição. Parece até um paradoxo eu falando da questão da placa. Eu congrego na mesma igreja há 24 anos, sirvo na IBR há 24 anos. Mas tenho por entendido que essa placa não leva ninguém para lugar nenhum. Tenho entendido que essa instituição ela é apenas um formato para que possa representar diante do Estado. E ter um local para que eu possa congregar. E uma linha doutrinária para que eu possa seguir, que está alinhada com a Bíblia Sagrada. Mas eu entendo que isso não me impede de ter comunhão com o meu irmão, independente do lugar aonde ele serve, do lugar aonde ele congrega. A gente precisa libertar nossa mente disso. Comunhão. O que é comunhão? É a base da igreja, é DNA da igreja. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos estar na comunhão, que é a aliança que o Senhor estabeleceu. Então de repente você está aqui hoje: ah, eu não vou ceiar porque eu estou chateado com o irmão tal. Libere perdão, mas não deixe de participar da mesa do Senhor. Se livra desse sentimento ruim que está fazendo você ficar cada dia pior, que está fazendo você cada dia mais ficar adoecido emocionalmente, porque a falta de perdão gera doenças emocionais e psicoemocionais. Se liberta de tudo isso e entenda: eu vou perdoar. Por que eu vou perdoar? Porque Ele já me perdoou primeiro. A comunhão, a base da comunhão é o amor. A base da comunhão é o perdão. A base da comunhão é olhar para você e entender: eu sou tão dependente e miserável como você, e só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ninguém dentro da igreja é melhor do que ninguém. Aqui é o único ambiente no mundo aonde doutor e aonde funcionário é igual. Aqui é o único ambiente do mundo aonde professor e aluno é igual. Aqui é o ambiente do mundo aonde o desempregado e o macroempresário é igual. Por quê? Porque esse lugar é o nome do Senhor que é glorificado. E nós somos um corpo. Oh, Jesus, é para Ele, pode ser melhor. Comunhão. Dê um sorriso pro teu irmão. Fala para ele: me ame, meu irmão. Fale. Tem marido falando para a esposa também, para ver se ganha janta hoje. Olha que povo inteligente. Me ame. Cadê a pastora Miriam para eu falar para ela: me ame? Aleluia. Vai comer uma lasanha hoje na cantina. No partir do pão. Por que o DNA da igreja, a identidade dela era o partir do pão? Se a identidade da igreja, a forma da igreja estava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e por que também estava no partir do pão? A ideia a partir do pão aqui
ela é muito mais profunda do que a comunhão. A comunhão é nós estarmos juntos. Partir do pão tem a ver com intimidade. Então a igreja também, ao partir do pão, a igreja também era uma igreja íntima. Íntima de quem? De Cristo Jesus. Íntima de quem? De Jesus. Precisamos voltar ao evangelho verdadeiro. Precisamos entender, dentro de uma sala de culto como essa, aleluia, que nós não estamos aqui e a nossa fé não se reduz a 2 horas aqui dentro. Se você está precisando que a tua fé seja medida, se André Machado está precisando que a minha fé seja medida 2 horas aqui dentro, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é 2 horas aqui. Parte do pão, a intimidade, ela se constrói lá em casa. Então eu vou fazer algumas perguntas para você que pode ficar tenso. Primeira pergunta: qual é o tipo de música que está tocando dentro da sua casa? Responda não. Segunda pergunta: quando você senta à mesa com a sua família, quais são os assuntos que você fala? Terceira pergunta: ei paizão, cadê os pais aqui? Levanta a mão aí os pais. Dá um glória, pais. E aí, paizão? Está sendo sacerdote? Responde não. Segurando a onda da oração lá em casa? Está buscando Jesus para dentro do lar? Protetor, provedor e sacerdote. Viu? Aqui ó, pilar do esposo e do pai. Protetor, provedor e sacerdote. E eu estou vendo as irmãs, fala pastor. Libera tudo, pastor. O povo está até escrevendo aqui no chat. Mas aí, minha irmã, já entendeu o que é submissão? Ninguém. Ai, Jesus. Ai, Espírito Santo, nos ajude. Ninguém vai pisar em mim. Quem disse que submissão é alguém que pisa? Submissão é estar junto da mesma missão. O que é submissão? Ajudadora, adjutora. E eu acho lindo o propósito da Bíblia, porque Deus colocou no homem características que está só nele, e Deus estabeleceu na mulher, estou falando de família, características que estão só nela. Varão, se a tua esposa te falar cuidado, cuidado. Porque se você não tiver cuidado, você vai ouvir o eu te falei. Eu te falei. Você não quis ir? Pois foi, não foi? Pois agora volta. Escute, são características que Deus deu. Agora, como é que isso fica afunilado? Família não foi feita para divisão, família foi feita para que fosse a célula máter da sociedade. Através da minha família e da tua família, a sociedade vai ver Jesus Cristo dentro da nossa casa. E aí? Jesus está dentro do seu lar? Você tem orado? Há discipulado dentro da tua casa? Se chamar teu filho e perguntar para ele: você gosta de futebol? Gosto. Qual que é teu clube? São Paulo. Ele vai dizer que é São Paulo. Eu tenho certeza que ele é tricolor paulista. Tem irmão dizendo: não, pastor, está amarrado. Aí ele sabe o nome de todos os atletas. Um dia eu reuni os jovens da igreja lá em Portugal. Estou com vontade de reunir os daqui para isso. Eu reuni os jovens e falei assim: fala o nome dos 2 discípulos de Jesus. Aí teve um menino que falou assim: Pedro, Tiago, João e Vanderlei. Eu falei: onde você viu? Eu li. Eu falei: que Bíblia? Eu não lembro, mas eu li. Vanderlei. A gente consegue falar com um jovem, ele entende de tudo. TikTok, tá na agulha com ele, TikTok. PlayStation, Xbox, ele sabe. Como ele sabe. Os meninos já nascem já segurando o smartphone. Time de futebol é a equipa dele, ele sabe todos os atletas, ele sabe quem é o guarda-rede, o goleiro, ele sabe quem é o reserva, o titular, ele já sabe que o Marcelo brigou ontem no Fluminense e foi embora, ele sabe de tudo.
Aí você pergunta para ele, fala o nome dos 12 discípulos de Jesus. Ele vai no Pedro, no Tiago, no João e arruma o Vanderlei. Pelo menos fosse pelo menos o nome do tempo da Bíblia. Ele pega o nome contemporâneo. Agora quem é que está errando? Nós que não estamos tendo partido o pão no nosso lar. Nossa fé não se resume a 2 horas de culto, se resume a todo dia. Pastor, é fácil? Não é. Eu sou marido, sou pai, sou provedor, protetor, sacerdote, e tem hora que Jesus, não tô passando aqui uma cera de hipocrisia não, meu irmão. Olha, o nosso pastor, ele é um... Olha a áurea na cabeça dele. Tenho muita falha, não compromete meu caráter, viu? Mas tenho muita falha. Minhas falhas não comprometem meu caráter. Mas temos. Não estou dizendo, não, meu irmão, é difícil. Ai, Jesus amado, esses dias eu fui ler Gálatas 5:22. Quem já leu Gálatas 5:22? Fruto do Espírito, vou te ajudar, fruto do Espírito. Deixa eu acelerar aqui, Jesus. Esse dia eu fui ler Gálatas 5:22, meu irmão, meu Deus do céu. Eu falei, Paulo, por que você escreveu isso, Paulo? Por que você mandou para os irmãos da galáxia? Porque ela tem um negócio chamado longanimidade, e tem um outro chamado temperança, um outro chamado mansidão, que gente como eu, assim, meio sanguíneo, misturado com fleumático, é difícil demais, irmão. Tem hora que você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que descer essas escadas umas 4 vezes aqui, ó, sem elevador, e subir, para ver se passa um pouco essa... Ai, Jesus. Fácil não é. Mas o Senhor está dizendo, vocês são minha igreja. Nós somos igreja do Senhor. Temos que trazer essa presença para dentro. Vamos para outro ponto, que isso aqui ficou muito tenso. E uma outra forma da igreja é nas orações. Presta atenção. Oração. A oração, ela pode ser no individual, mas também no coletivo. Sabe o que eu acho lindo? Eu vou terminar aqui para a gente ir para a ceia. Tá aí, dá um amém? Tá acordado? Diga aleluia. Boa, que você não dormiu. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que prenderam Tiago. Prenderam Tiago. E o que a igreja fez? Diga comigo, nada. Pode falar diga nada. Fizeram nada, meu irmão. Tiago andava junto com João e junto com Pedro. Era Pedro, Tiago e João, era o trio top. Prenderam Tiago, o discípulo doutrinário, que escreveu a epístola de doutrina de base de sabedoria. Prenderam o abençoado. E a igreja não fez nada. Aí prenderam Pedro. Prenderam Tiago e mataram Tiago. Cortaram a cabeça dele, matou Tiago. Aí saiu o decreto, matamos Tiago. Tadinho do nosso irmão, estava com a gente. Aí prenderam Pedro. E veio o decreto, depois da Páscoa, vou matar Pedro. A igreja falou, o quê? Vamos orar. A igreja começou a orar por Pedro, orar, Jesus, já mataram Tiago, Jesus, mas não deixa matar Pedro não, Jesus, até que Deus mandou um anjo lá na prisão, acordou Pedro, que Pedro estava de boa, estava preso e dormindo, tranquilo, acordou Pedro, tirou Pedro da prisão, e eu acho que Pedro tinha problema com sono, que também dormiu no Getsemane, tirou Pedro da prisão. O negócio foi tão forte que Pedro chegou na casa de oração, bateu na porta. A menina falou, estava orando, estava a igreja em fervente oração, junto ao teu coração. A igreja estava orando, Jesus liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Bateram na porta. A menina foi lá, abriu a porta. Oi, irmão Pedro, Deus abençoe, fiquei fora. Pá, fechou e voltou. Aí o pessoal falou, quem era? Era o anjo de Pedro. Estava tão forte a oração que achou que mandou um anjo parecido com Pedro. Aí Pedro falou, abre de novo lá, abriu, ai Pedro, é você. Resposta da oração. Deus permitiu a perca de Tiago para que a igreja pudesse despertar para orar, para conquistar a vitória na vida de Pedro. Sabe o que Deus está dizendo? A marca de uma igreja é a marca da oração. Não me interprete mal o que eu vou dizer agora, não me interprete mal, vou falar com muito cuidado e com muito zelo e sabedoria.
ou buscando da parte de Deus essa sabedoria. Mas nós vemos tantos eventos. Nós vemos marcha para Jesus. É bom, pastor? Já participei de algumas. Algumas são boas. Nós vemos tantas coisas. O povo animado para tantas coisas. Mas nós vemos um desânimo tão grande quando a pauta é a oração. Nosso maior protesto, grava isso na tua mente, e eu falo isso pelo Espírito, nosso maior protesto é de joelho. Eu vou repetir mais uma vez, nosso maior protesto é de joelho. Aleluia. Se nós queremos uma Genebra salva para Jesus Cristo, a gente precisa voltar a começar a orar mais. Se a gente quer ver uma rua liberta, orar mais. Se nós queremos ver algumas pessoas que trabalham em alguns empregos, algumas ruas aqui para trás, e entendedores estão entendendo, pessoas que precisam de libertação, pessoas que são escravas, pessoas que estão angustiadas, que são objetos noturnos e passam o dia todo angustiadas com depressão e angústia. Se nós queremos ver salvação dessas pessoas, precisamos começar a combater esses principados através de oração. Precisamos despertar para a oração. Alguém um dia disse: Genebra e a Suíça é terra de gigante. E eu digo a você, é terra de gigante, mas a pedra que nós vamos derrubar esse gigante é uma igreja que ora, é uma igreja que clama, é uma igreja que busca a presença de Deus. Vamos nos levantar, por favor. Essa igreja, ela se estrutura em 4 verdades: verdade nítida, verdade oculta, verdade revelada e verdade manifesta. Essas 4 verdades que a igreja tem, ela está estruturada, sustentada dentro da sua verdadeira forma. Minha oração é que Deus traga sua igreja de novo à forma. Não a placa, a instituição. Eu e você. Feche os seus olhos e eleve a Deus uma oração nesse instante, enquanto os obreiros da ceia já vão se posicionar. Aleluia. Pode vir os obreiros da ceia. Isso. Pode orar. Glória a Deus. Isso, pode orar. Isso. Fica na agulha para uma canção aqui, Neto, por favor, na hora da ceia. Pode deixar o fundo só quando passar a ceia. O Neto vai cantar uma canção. Continue em oração. Em oração. Em oração. Isso. Pode subir o fundo. Só depois na hora da ceia que ele vai cantar isso. Ore. Ore a Jesus aí no seu lugar. Ore a Jesus aí no seu lugar. Não é o André. Não é a IBR. Não é os obreiros. É Jesus. É Jesus. Fala com Jesus aí. Fala: Jesus, eu te louvo. Jesus, eu te honro. Jesus, eu te glorifico. Jesus, eu te agradeço. Jesus, o Senhor é a minha base. O Senhor é a rocha. O Senhor é a luz. O Senhor é o meu esplendor. O Senhor é a minha estrutura. Eu recebo essa palavra no meu coração. Parece uma palavra um pouco dura, mas antes de cortar a igreja, ela cortou o vosso pastor. É uma palavra que nos centraliza, é uma palavra que nos traz de volta. Isso aqui não é um clube, nós não estamos num clube. Nós não estamos no Rotary, no Rotaract. Nós não estamos dentro de uma instituição apenas para estarmos juntos e sermos amigos. Isso é secundário. Isso aqui é igreja, é missão, é cosmovisão, é andar debaixo do propósito, é andar debaixo do ADN, é andar debaixo das bases que Jesus deixou. Que nossa geração passe por uma reforma e por um grande avivamento. Nós consagramos, ó Pai, o cálice, símbolo do teu sangue. Também consagramos o pão, Senhor, o símbolo do teu corpo. Consagramos a ti, Espírito Santo. Tire toda a fermentação desses alimentos, Pai. Tire toda a fermentação, Pai.
E traga nesta hora, Senhor, não é a transubstanciação, mas é o propósito da ceia do Senhor. Nós oramos por este propósito, da ceia do Senhor, instituída neste ambiente, para a nossa jornada do mês de novembro. Que assim possa estruturar saúde espiritual a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode tirar o fundo. Ok? Os nossos queridos obreiros que estão aqui na escala vão passar com o pão e o cálice. Você vai pegar o pão e o cálice, esperar a leitura oficial para ceiarmos. Quem pode ceiar? Você que já passou pelas águas do batismo, você pode tomar a ceia do Senhor. Você que é batizado, não é membro da IBR, você é membro de uma outra igreja, está em comunhão com a tua igreja, com a tua liderança, você também pode ceiar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Os nossos obreiros não podem impedir ninguém de ceiar, nem eu, nem ninguém aqui, porque o Senhor não nos deu esta autorização. A autorização é instruir, e então você vai participar da ceia do Senhor. A canção do nosso querido irmão Neto, nossos obreiros vão passar. Pegue o pão e o cálice e continue orando, porque após a leitura nós já vamos participar da mesa do Senhor para este mês de novembro. Fique à vontade, queridos obreiros. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz, mas este nome tem um nome sobre todo nome, e o seu nome é Jesus. Não era só mais um homem pendurado numa cruz, mas este homem tem um nome sobre todo nome, e o seu nome é Jesus. Mas ao terceiro dia o inferno se calou, houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia o inferno se calou, a cruz agora está vazia, pois o Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? O Rei está neste lugar. Oh, oh, oh. O Rei está neste lugar. Oh, oh, oh. Mas ao terceiro dia
inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. O Rei ressuscitou. Oh, oh, oh. Quer saber aonde Ele está? Quer saber aonde Ele está? O Rei está neste lugar. Oh, 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 está neste lugar.